Boa tarde. Hoje é domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Desde 1700, todos os anos, no quinto domingo depois da Páscoa, a cidade de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, celebra a sua festa maior em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Este ano, tal como em 2020, por razões conhecidas, a festa foi apenas no interior do santuário e nos nossos corações, sem a sua tradicional componente externa. Mas ao longo dos tempos, esta festa tem conhecido uma progressiva projeção transatlântica para diferentes geografias da diáspora açoriana. Vamos conhecer algumas delas, entre muitas outras, nesta sessão promovida pela Direção Regional das Comunidades do Governo dos Açores. Estaremos no Brasil para conhecermos a festa do Senhor Santo Cristo da cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, com a investigadora Idalina Gonçalves, da Academia Luso-Brasileira de Letras. Depois estaremos nos Estados Unidos da América, mais exatamente no estado da Califórnia, para conhecermos a festa do Senhor Santo Cristo do sul de São Francisco, com Zélia Plácido e Cathy Plácido, ambas da Sociedade Santo Cristo de St. Matthew County. Depois estaremos no Canadá, na província do Ontário, para conhecermos a festa do Senhor Santo Cristo da cidade de Toronto, com Brian Soares, antigo presidente, atual membro da Comissão de Festas de Toronto. E finalmente estaremos na Bermuda, para conhecermos a festa do Senhor Santo Cristo, que se realizaria também hoje na Catedral de Santa Teresa, em Hamilton, com Paulo Franco, o presidente do Clube Vasco da Gama, que promove em parceria com a respectiva Comissão de Festas. Esta emissão só é possível graças ao excelente trabalho dos colaboradores da Direção Regional das Comunidades, neste caso sob a coordenação técnica de Walter Pérez, com o apoio de Sofia Silva. Antes de viajarmos pelos caminhos da diáspora, vamos conhecer a origem e a evolução do culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres na sua cidade berço de Ponta Delgada. Terá a palavra o Sr. Padre Dr. Hélio Soares, também autor do livro O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, o património em diálogo com a sociedade, que assim fica, de alguma forma, apresentado também em jeito de pré-lançamento. Hélio Nuno Santos Soares nasceu na Ilha de São Jorge. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Episcopal de Angra. Foi ordenado sacerdote em 2009. Atualmente é pároco nas paróquias de Capelas, São Vicente Ferreira e Finais da Luz, no concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel. É licenciado em História, mestre em Património e Museologia pela Universidade dos Açores e é doutorando em História Moderna e Contemporânea na Universidade de Salamanca. É assistente convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores e investigador do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica de Salamanca. É assistente convidado na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade dos Açores e investigador, agora sim, do Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa. A sua produção científica abrange a história e a etnografia insular, sobretudo da Ilha do Corvo e de São Jorge, também a história e o património do Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada e ainda a imigração açoriana para Angola no século XX. No âmbito do doutoramento, analisa a religiosidade popular açoriana a partir da devoção à imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres.
é o nosso primeiro e principal convidado nesta emissão especial de um dia especialíssimo. Senhor Padre Hélio Soares, boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pela sua disponibilidade para partilhar connosco o vosso saber relativamente à origem, ao culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres, especialmente associado ao mosteiro de Nossa Senhora da Esperança. Tenha a palavra, por favor. Muito boa tarde a todos, vós, a partir dos Açores, aos açorianos que eventualmente nos acompanham, vós que através desta rede social estão connosco. Cumprimento Vossa Excelência, o Sr. Diretor Regional das Comunidades, o Dr. José Andrade, cumprimento os meus colegas de painel. Enfim, começo por esclarecer, como dizia o Sr. Diretor, o que estou a prever lançar nas próximas semanas, o livro da minha autoria, Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, de Ponta Delgada, com o subtítulo O Património Ideal da Sociedade. E, portanto, isto é uma esclaração prévia antes da minha intervenção, o que eu, no fundo, nesta comunicação, eu faço uma síntese muito reduzida do que é que, no fundo, tem nesse livro, que é tratar do mosteiro, ou seja, a casa que recebe ou que guardou, a partir do século XVII, esta imagem que chegou aos nossos dias. E por isso, fica aqui em jeito de pré-apresentação, nas palavras do seu diretor, este livro, que depois, no final, vão visualizar a sua capa. Estamos a celebrar as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres de Ponta Delgada. Novamente, com muitas restrições à participação dos fiéis, sendo a televisão e as novas tecnologias um meio para que as celebrações cheguem até nós. Bem como todas estas atividades, como esta, de divulgação da fé e da cultura açoriana, que no fundo são este elemento comum, esse substrato comum para todos nós. Somente podemos compreender este culto e devoção integrados numa comunidade humana, as religiosas clarissas, que habitavam um espaço, o mosteiro de Nossa Senhora da Esperança de Ponta Delgada, também conhecido por Convento da Esperança. Mas esta designação é mais do século XX. O seu nome original é Mosteiro. E que este ano, curiosamente, celebra 480 anos da sua fundação. O mosteiro foi edificado por iniciativa do 5º capitão do donatário da ilha, Dom Rui Gonçalves da Câmara, mas com a grande envolvência da população da então vila de Ponta Delgada. E por isso, a 23 de abril de 1541, domingo de Páscoa, 7 ou 8 freiras dão entrada no primeiro mosteiro feminino da cidade de Ponta Delgada. Enquanto comunidade humana, esta casa monástica, em 1723, albergava mais de 150 mulheres, entre religiosas professas e outras mulheres ali recolhidas. Entrou em declínio gradual até a sua extinção a 29 de dezembro de 1894, com a morte da última religiosa Clarissa, a Madre Maria Vicência da Conceição. Facto, meus amigos, noticiado no jornal local, a persuasão que diz: a sua lápide tumular fechou a longa história daquela casa de monjas. O velho mosteiro quinhentista tornou-se então um recolhimento de senhoras solteiras e viúvas. Entre 1895 e 1928 não teve freiras neste convento. Elas regressam agora através da Ordem da Visitação em 1928. Seguindo-se, a partir de 1943, a Congregação de São José de Cluny, sendo ocupado a partir de 1962
pelas religiosas de Maria Imaculada, que este ano, de forma triste, deixam o convento após ou quase 60 anos de serviço nele. Recuemos ao final do século XVII, amigos. Uma devoção e um culto incrementados pela religiosa Madre Teresa da Anunciada, que encontrou a imagem do Senhor Santo Cristo no coro baixo da Igreja de Nossa Senhora da Esperança. Esta religiosa teve a capacidade de promover e transformar uma devoção doméstica do mosteiro numa devoção coletiva do povo micaelense, que transpôs os muros da cerca e atravessou as grades do convento. Todavia, a devoção à imagem do Ecce Homo, como é conhecida, de Ponta Delgada, não é única. Integra-se numa dinâmica devocional que nasceu na Idade Média, séculos antes, a devoção à humanidade de Cristo, sobretudo à sua paixão, ao seu sofrimento. Por vezes também chamado o Senhor da Cana Verde. Porquê? Porque na mão onde segura o cetro, segurava a cana verde. Esta tipologia de devoções à humanidade de Cristo, como o Senhor dos Passos, o Senhor Morto, o Senhor da Penitência, o Senhor da Coluna, é acentuada na época moderna, a partir do século XV-XVI. Por exemplo, através do movimento que se chamou Devotio Moderna, e passa a ser vivido na intimidade das famílias e das comunidades religiosas, com uma componente muito individual. Assim, vai proliferar, ou seja, vai-se divulgar a aquisição de bustos, ou seja, imagens de meio corpo, para veneração em oratórios familiares e individuais. Será comum encontrar bustos de Cristo nas celas das religiosas e religiosos pelos conventos e mosteiros europeus do século XV, XVI, XVII e XVIII. Segundo a tradição, a primeira procissão realizou-se em 1700. Uma devoção que abrangeu todos os grupos sociais, ricos e pobres, a começar pelas elites, e destas contagiou as massas populares, consolidando-se no decurso do século XVIII na ilha de São Miguel. Realço a importância das religiosas zeladoras. Na imagem vemos, de vosso lado direito, a gravura, uma das gravuras, existem várias, da Madre Teresa da Anunciada a rezar diante da imagem. Do vosso lado esquerdo, chama a atenção para a biografia da Madre Teresa da Anunciada, publicada em 1763. Portanto, as zeladoras são as religiosas que cuidaram da imagem e da sua capela. E no século XVIII temos três. Primeiro, Madre Teresa da Anunciada, Madre Teresa de Jesus Maria e Madre Quitéria Francisca de Santa Rosa. Curiosamente, eram todas parentes. A Madre Teresa era tia das outras duas. As diferentes zeladoras sempre assumiram um papel preponderante nesta relação individual dos fiéis com a imagem. Por exemplo, os fiéis já no século XVIII escreviam cartas ao Senhor Santo Cristo e pediam-lhe à religiosa colóquio no altar do Senhor. No século XIX, irmãos e amigos, inaugura-se uma fase de difusão para as outras ilhas. Em concreto, 1834. É inaugurada a ermida do Senhor Santo Cristo dos Milagres na Fajanda Caldeira, ilha de São Jorge. Curiosamente, a minha terra natal. São Jorge, entenda-se, não a Caldeira. E aqui vemos, chama a atenção para estas fotografias. Do vosso lado esquerdo, uma procissão cerca de 1970 na Caldeira, levando a imagem do Santo Cristo, também um busto. Depois, 2011, mais recente. E por isso, meus amigos, vamos ver este proliferar de imagens réplicas do Senhor Santo Cristo em vários locais. Na bagagem, os imigrantes, os grandes difusores da difusão, levaram para o Brasil,
para as Ilhas Sanduíche, atual Havaí, ainda no século XIX, para os Estados Unidos, primeiro para a costa leste e depois para a costa oeste, para as Bermudas, para o Canadá, para a África, com os ex-colonos e com os militares na guerra colonial, mas também para o continente português. Para a divulgação da veneração à imagem do seu Santo Cristo, foi extremamente importante a publicação daquela biografia que vos mostrei na imagem anterior, da Madre Teresa da Anunciada, e que tem até à data mais de 20 edições, sendo a última de 2015. Amplamente lida e relida pelos devotos do Senhor, muitas vezes confundida como sendo um livro dedicado ao Senhor Santo Cristo, que não deixa de ser verdade, porque não se pode separar, dissociar a Madre Teresa da imagem do Ecce Homo. Outro meio de incremento desta espiritualidade cristológica foi a impressão de estampas alusivas à imagem que mostramos anteriormente e que há outras, como dizia, com variações significativas entre elas. E por isso foi importante esta divulgação, porque, por exemplo, permitiu a construção nas artes decorativas dos chamados registros de Santo Cristo, que eram objetos devocionais das famílias, de oratórios, nas casas e particulares. Consagrado no célebre quadro Os Imigrantes, Domingos Rebelo, que partem e levam o registro e a viola da terra de dois corações. A devoção à imagem de Cristo, o Ecce Homo, motivou a fundação de uma irmandade mista em 1765, com 182 irmãos fundadores. A Irmandade foi e é responsável pela organização do culto externo ao mosteiro. E a única entidade que promoveu o culto entre a extinção do mosteiro e a criação do santuário diocesano. Eu pedia para alterarem o slide, passar ao seguinte, se faz favor, slide 6. Obrigado. Aqui veem esta imagem. A imagem é 2010, esta é a mesa da Irmandade, e vemos depois do vosso lado direito a fundação da Irmandade em 1765, a revisão dos estatutos depois em 1891 e 1995. Em 1891, a Irmandade faz aprovar novos estatutos, adequando-os à legislação liberal, para reclamar a entrega do imóvel e do seu recheio, inclusive a própria imagem do Santo Cristo. Mas o governo, na altura, nunca autorizou. Intenção nunca satisfeita por parte do governo e que vai ser novamente repetida em 1928, mas também aí não foi autorizado. Santuário do Senhor Santo Cristo. Vemos agora na imagem esta data icónica, que há 2 anos celebramos, 60 anos. Vemos do vosso lado esquerdo Monsenhor José Gomes, do vosso lado direito Dom Manuel Afonso de Carvalho, o Bispo da altura, respectivamente o primeiro reitor e o Bispo de Angra. O santuário é criado, portanto, pelo Bispo de Angra, Dom Manuel, e no decreto episcopal encontramos algumas das motivações imediatas que refletem, na opinião do Bispo, o sentir da fé dos crentes, a piedade e devoção manifestada para com a imagem, à qual recorrem nos momentos em que se encontram, diz ele, feridos pela dor. Um segundo motivo, podemos encontrá-lo na política eclesiástica ou episcopal de Dom Manuel de integrar canonicamente as principais devoções de piedade popular açoriana, nomeadamente as Irmandades do Divino Espírito Santo em todas as paróquias, a regulamentação das romarias quaresmais miquelenses e também, em 62, que celebramos para o ano que vem, o Santuário do Senhor Bom Jesus Milagroso da Ilha do Pico. Também ele, uma imagem de cristológica do Ecce Homo, Senhor da Cana Verde. Outro motivo relaciona-se com este homem, Monsenhor José Gomes, capelão da Igreja da Esperança desde a década de 40, um eclesiástico carismático, insigne pregador ao estilo da época, que arrebatava multidões apelando ao sentir da alma micaelense. Começava os sermões com um vocativo: gente da minha terra. O jornal Açoriano Oriental, em 1960, ilustra
ilustra a vida e o ministério deste homem nos seguintes termos. Passo a ler. Apostolado magnífico. O verbo de Deus perpassa pelos seus lábios, trazendo consigo o calor da sua alma e da sua fé. Na sua palavra rica de emoção, mesmo naquele fogo de rajada, certeiro, com que ataca desassombradamente os erros de uma sociedade que pouco a pouco se vai afundando. Fim de citação. Este, sim, foi um homem preponderante na criação do santuário em 1959. O culto e a devoção ao Senhor Santo Cristo decorrem em torno da veneração desta imagem, tão expressiva como singular, que remete para um dos momentos da paixão de Cristo. Eis o homem, ecce homo, em latim. Disse Pilatos à multidão. Esta manifestação religiosa reveste-se de um conjunto de rituais individuais e coletivos, públicos e privados, presentes na sociedade miquelense e açoriana. Aqui, meus irmãos, nestas imagens, vemos promessas carregadas de dor, de penitência, que nos colocam diante dos sofrimentos humanos das famílias e de cada pessoa individualmente. Não sabemos o que vai na alma de cada uma destas pessoas, que de joelhos circundam o campo de São Francisco uma, duas ou até três vezes, que carregam o seu peso equivalente em cera aos ombros. Meus amigos, todavia, estas festas que celebraríamos este fim de semana têm uma componente profana também, que aqui eu não exploro, entenda-se. Por isso, recordo António Feliciano de Castilho, que em 1845 afirmou: pela despedida de mais um belo mês de maio, costuma gozar a ilha de São Miguel de um desses dias de festa que por um ano se esperam e outro tanto se recordam. Meus amigos, escolhi duas fotografias icónicas da importância desta devoção. A missa campal de despedida dos soldados que partiram para Angola e que se celebrou no campo de São Francisco, diante da Igreja da Esperança, aos pés do Senhor Santo Cristo, a 19 de abril de 1961. Estes homens, 162 homens, partiram para o norte de Angola para dar início a uma guerra colonial que duraria 14 anos, que ceifaria vidas e que destroçaria famílias. A outra fotografia que está na memória de muitos de nós é o Papa João Paulo II, ajoelhado diante da imagem, a quando da sua visita aos Açores, em 11 de maio de 1991. Ficou na nossa memória. Como já referi, a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres no século XIX e XX teve um especial desenvolvimento e incremento geográfico com a imigração. As festas anuais de Ponta Delgada são mais tristes, meus amigos, quando não vemos a participação dos imigrantes que tornam e retornam à sua casa de origem. São Miguel, que vão diante do santuário e que se ajoelham diante das grades do coro baixo da esperança. A mim, meus amigos, como investigador, e agora coloco-me nessa condição, interessa-me estudar a relação entre as manifestações religiosas que ocorrem na Ilha de São Miguel e nos Açores e as suas continuidades e rupturas, adaptações culturais, sociológicas, económicas e geográficas das comunidades imigrantes do passado e do presente. Portanto, lanço o repto àqueles que nos estão a ouvir. Tenho interesse em contactar-vos para perceber exatamente esta dinâmica além ilhas, além Atlântico. Aqui mostro-vos, meus amigos, o cartaz das festas do Senhor Santo Cristo na cidade de Brampton, Ontário, em 2019, na qual tive a honra
de participar e por qual agradeço o convite que na altura me foi endereçado. Portanto, meus amigos, pedia o próximo slide. O Mosteiro da Esperança teve uma vida como casa monástica de freiras. Passou por uma sobrevida como recolhimento de mulheres, colégio e casa de formação, para chegar ao século XXI como santuário diocesano, ao qual se colocam novos desafios pastorais, sociais e culturais, derivados de um culto a uma imagem de Cristo, o Ecce Homo. Caros amigos, caros todos aqueles que nos acompanham, em jeito de divulgação, apresento-vos a capa do livro da minha autoria, que está em preparação para publicação nas próximas semanas. O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, de Ponta Delgada, o património em diálogo com a sociedade, porque retrata exatamente essa dimensão patrimonial. Dentro deste mosteiro, de uma forma autónoma, está, ou dentro deste livro, de uma forma autónoma, num capítulo só, está a componente, ou fenómeno, o Senhor Santo Cristo. Portanto, meus amigos, a todos vós, em bom miquelense, boas festas a todos. Senhor Padre Hélio Soares, muito obrigado e muitos parabéns por esta vossa conferência tão interessante. Ficamos agora ainda com maior expectativa e interesse relativamente ao vosso livro, O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, o património em diálogo com a sociedade, que, como já referiu, será lançado publicamente muito em breve. De forma necessariamente sucinta, o que é que, no essencial, vai ser possível encontrar no interior desse livro? Bem, eu vou fazendo na estrutura. Um primeiro capítulo fala mais de enquadramento da religiosidade franciscana, das clarissas, porque as clarissas estavam ligadas, era a segunda ordem dentro dos franciscanos. A primeira é masculina, a segunda é feminina, fundada por Santa Clara. Depois, num segundo, terceiro capítulo, trato o imóvel em si, portanto, os diferentes espaços. Imaginemos, o meu interesse foi, a partir da documentação, isto é uma investigação original, porque nunca ninguém fez nada disto, o que é, do ponto de vista patrimonial, o que é que a documentação me diz sobre a história da igreja, por exemplo. Foi construída, foi remodelada, foi ampliada. Depois, coro baixo, coro alto. O que é que teve? Diferenças, a mesma lógica. O claustro, quando é que foi feito? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro? O torreão, a capela do Senhor Santo Cristo. A atual capela, que esqueci-me de dizer aqui, este ano a capela celebra também 250 anos da sua bênção. Foi benzida, salvo a 18 de março de 1771 por Dom António da Rocha, bispo de Angra. Aliás, este ano há várias efemérides. O convento celebra 480 anos, 1571. A capela, 250 anos, 1771. Celebramos 120 anos da visita do rei que participou na procissão, 1901. 60 anos da primeira missa campal, 1961. E 30 anos da visita do Papa, 1991. E depois um terceiro capítulo só à volta da temática patrimonial Santo Cristo, joias, imagem, tudo alusivo à dimensão patrimonial. E depois um quarto capítulo que é o objetivo dos três, ou no qual se baseia os três anteriores, que é uma proposta de musealização do espaço. Portanto, eu só posso musealizar quando sei a história, quando sei o que é que pode acontecer, colocar este património, portanto, daí a razão do Sul, em diálogo com a comunidade. Como expor uma peça, mas não é só expô-la, é porque é que ela existe, qual o seu significado e que significado as pessoas lhe dão. Bom, pela conferência que aqui fez e pela explicação que agora partilhou, está visto que temos mesmo que ficar a aguardar o lançamento próximo do vosso livro. Muito obrigado mais uma vez, Sr. Padre Hélio Soares, pelo vosso excelente contributo para iniciarmos da melhor forma esta sessão evocativa deste domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres, neste caso em Ponta Delgada e nos Açores, daqui para a frente também pelos diferentes caminhos da diáspora açoriana. Vamos percorrê-los agora, sucessivamente, por ordem cronológica. Estaremos no Brasil,
nos Estados Unidos da América, no Canadá e também na Bermuda. A nossa primeira ligação em direto é com a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Vamos conhecer a festa do Senhor Santo Cristo, que se celebra na Igreja do Santo Cristo, na Praça do Santo Cristo, no bairro do Santo Cristo, da cidade do Rio de Janeiro. É a nossa convidada, a investigadora Idalina Gonçalves, é natural da Ilha Terceira, reside há muitos anos no Rio de Janeiro, é a secretária executiva da Academia Luso-Brasileira de Letras e creio que já está em condições técnicas de estar em contacto direto connosco a partir do Rio de Janeiro. Doutora Idalina Andrade Gonçalves, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, é um prazer imenso, é um orgulho estar junto de um grande amigo e parabenizá-lo pelo evento que tem vindo ao longo do seu mandato, aproximando as comunidades. Isso é algo maravilhoso para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado nós, doutora Idalina Gonçalves. Nós estamos aqui a fazer uma corrida contra o tempo pelos diferentes caminhos da diáspora açoriana, neste caso, e hoje em especial, particularmente associados ao culto do Senhor Santo Cristo dos Milagres. No caso do Rio de Janeiro, consta que tudo terá começado por volta de 1850, quando uma imagem do Senhor Santo Cristo é transportada para o Rio, curiosamente, por imigrantes açorianos da Ilha Terceira, o que depois terá dado origem a uma igreja já centenária no bairro do Santo Cristo, aí na cidade do Rio de Janeiro. Como investigadora que também é, o que é que nos pode contar muito sucintamente relativamente à origem do culto do Rio de Janeiro? Se me permite, eu vou ao século XVIII. Em 1745, a província do Rio de Janeiro, talvez não tenham muito conhecimento, mas os açorianos no Rio de Janeiro, na província, que na altura não era estado, era província, eles eram a força no trabalho e também na parte financeira e política. Então, se encontra nas pesquisas um açoriano, Henrique da Costa Correia, e sua mulher, Antônia Maria de Jesus, que doam parte dos seus terrenos naquela beira-mar, porque depois já foi tudo aterrado, para a construção de casas aos mais necessitados. E com isso também a parte religiosa. Eu penso que quando esses imigrantes açorianos trazem, numa época em que as embarcações eram difíceis da acomodação, certamente era quase, como eu vou usar o termo, uma encomenda que trouxesse para essa grande devoção. Porque quando se está além do Atlântico, saindo dos Açores, nós todos somos irmãos, não temos o regionalismo. Eu acredito muito nisso, porque ser açoriano é dar a mão um ao outro e lembrar sempre o dia de que esses bravos homens vieram de tão longe para esta terra, digo eu, para esta terra, Brasil, assim como foram para os Estados Unidos, Bermudas e pelo mundo afora. Então, a Igreja Matriz, creio que data de 1901, e portanto durante mais de um século... Eu fiz essa pequena, desculpa, eu fiz essa pequena introdução para fortalecer, que certamente deve ter sido, quase usar o termo, como uma encomenda para trazer, pela dificuldade que eram as embarcações, e trazer uma imagem, é preciso haver um aporte financeiro para a acomodação, porque nós estamos falando no século XIX. Então eles chegam e fazem uma pequena ermida à beira-mar, forma-se a famosa Irmandade, porque as Irmandades eram a força financeira da época, que era uma forma de ajudar sem estar botando o nome propriamente dito, né? E constroem de uma forma muito bonita, em que, pelo que eu penso, que não há dados bem concretos, na época era o Império, o imperador Dom Pedro II
deve ter estado nessa pequena ermida, porque eles eram muito afetos à parte religiosa. Então, nós temos, em 1857, as Irmandades, e depois a inauguração em 1879, terminou as obras em 1901, é fundada a igreja, que inclusive deve ter aí uma foto que mostra aquele lado mais prosaico da parte. Olha, era imponente, uma obra que continua até hoje. Então, ela veio com as Irmandades, mas à medida que vai se aterrando e as dificuldades, as Irmandades vão ficando mais escassas. Isso é quase que vai acontecendo na própria sociedade, chegamos a dizer moderna, né? E em 2001 é celebrado a festa dos 100 anos, em que todos participam de uma forma muito bonita. Mas não podemos esquecer que é o bairro em que tem a Praça Mauá, em que tem o Morro da Saúde, e me permita, nas minhas pesquisas, e eu gosto sempre de falar, o Morro da Saúde foi de onde nasceu Machado de Assis. A mãe de Machado de Assis, a Soriana, da Ilha de São Miguel. Então, nós só temos que ter orgulho das nossas raízes. Uma simples lavadeira que tem o filho que é o pai da academia, porque quando se fala Academia Brasileira de Letras, é a casa de Machado de Assis. Isso é um orgulho para nós. Nós só temos razões para nos orgulhar dos açorianos e açores-descendentes do Rio de Janeiro, como do Brasil em geral, da nossa diáspora toda. Aliás, sim, no caso do Rio de Janeiro, a festa do Senhor Santo Cristo ainda se celebra atualmente? Talvez a Casa dos Açores costuma fazer uma missa, mas internamente, e um almoço muito festivo, e certamente com essa parte pandêmica que todos nós, o mundo está atravessando, ficou mais restrita. Mas propriamente a paróquia, penso, não estou afirmando, que está mais dentro do calendário religioso e não propriamente dito diferenciado, digamos assim. Uhum. Mas eles, pelo que eu tenho falado com eles, eles sentem muito orgulho dos seus descendentes, das festas, mas a própria situação financeira que acontece, politicamente falando, vai fechando um pouco mais certas festas. Mas não podemos esquecer que o Rio de Janeiro é um estado muito grande, e em Niterói, que é estado do Rio de Janeiro, também tem uma igreja do Senhor Santo Cristo, em Fonseca. Ou seja, o nome do Senhor Santo Cristo dos Milagres é uma referência, muitas vezes, talvez, não o conhecimento maior, mas é a referência. E para nós, açorianos, é algo que toca a nossa alma. É verdade, doutora Idalina Gonçalves, muito obrigado pela sua disponibilidade de colaboração tão interessante, em direto do Brasil, da cidade do Rio de Janeiro, evocando a Igreja Centenário do Santo Cristo, que começou, como se sabe, com a imagem levada por imigrantes açorianos até ao Brasil. Do Brasil, vamos agora viajar até aos Estados Unidos da América, onde, aliás, se realizam diferentes festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Por exemplo, na Nova Inglaterra, seja na cidade de Fall River ou em Cambridge, ambas no estado de Massachusetts, seja no estado vizinho de Rhode Island, quer em Providence, quer em East Providence, mas desta vez vamos até à costa oeste dos Estados Unidos da América. Vamos mais longe para ficarmos mais perto da nossa comunidade da Califórnia. São menos 7 horas de diferença. Aqui nos Açores estamos com 18h39, em São Francisco são 11h39. São nossas convidadas em direto a senhora Dona Zélia Plácido e a sua filha Cathy Plácido, ambas a partir da Capela do Senhor Santo Cristo, como aliás é bem visível, no sul
da grande cidade de São Francisco, pertencem à Sociedade de Santo Cristo de Santo Matteo Canti. É uma participação também muito interessante e que muito agradeço neste dia tão especial, porque também hoje, em condições normais, seria celebrada a festa do Senhor Santo Cristo, aí no sul de São Francisco. Muito bom dia para vós ainda, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Como é que costuma ser celebrada a festa do Senhor Santo Cristo na Califórnia, em São Francisco? A festa é celebrada, fazemos a procissão que vai desde a capela até à igreja. E aí incorporam assim, muitas organizações religiosas que há aqui na Califórnia. E cada associação vai representada, porque aqui assim na moda americana tem as suas rainhas, e as rainhas usam as capas bordadas, e as capas bordadas são os símbolos das organizações das festas. Cá tem mais do que o Santo Cristo aqui na Califórnia, e as capas têm assim a fotografia do Senhor Santo Cristo. As do Espírito Santo têm as fotografias do Espírito Santo. As que é de Santo Antônio têm a fotografia de Santo Antônio. Só é uma parada religiosa, mas com este outro estilo americano. Estamos a ver, atrás das senhoras, duas imagens, aliás, muito interessantes, do Senhor Santo Cristo dos Milagres. É costume saírem ambas em procissão neste dia? Não, a imagem que está aqui atrás, essa imagem foi a primeira imagem que veio para cá, no ano 2022. Foram 17 famílias portuguesas que vieram da Ilha de São Miguel e estavam aqui no sul de São Francisco, e elas começaram a querer fazer a festa. E então eles chegaram em 2013 e começaram a organizar as festas para adquirir dinheiro para comprar a estátua. A estátua custou $400 e levou uns tempinhos a arranjar o dinheiro. Quando a estátua chegou, foi esculpida em São Miguel, veio de São Francisco, e ela veio até aqui ao sul de São Francisco numa carroça puxada por um burro. E então ofereceram a imagem à igreja onde eles pertenciam, que era a igreja de All Souls, a igreja das almas, todas as almas. E aí ficou essa imagem. Mas em 22 de abril de 1964, houve um incêndio na igreja e queimou a igreja toda. Só escapou a imagem e o vitral por detrás dela. Até o sacrário também se foi embora. O padre ia tirar o sacrário, mas já o fumo já não o deixou. E então, quando construíram a igreja, eles devolveram a imagem aqui para a nossa sociedade, que já está cá desde 1964. Mas por razão dela ela ficou assim ilesa, não tem defeito nenhum, mas eles começaram a não querer que a estátua saísse, com medo de não acontecer mais alguma coisa. E então mandaram comprar outra vez em São Miguel a outra estátua, que é a que sai na procissão. Só por causa e esta que está ao lado direito da senhora. A que está ao lado direito é a última que chegou, e essa então é que sai na procissão. A outra fica sempre ali, porque eles pensam, foi um milagre da igreja se queimar toda e só aquela escapar, só mais escapar. Então fizemos a nossa missa, porque não temos assim, a igreja e a nossa capela é assim um bocadinho, não podemos fazer missa aqui. Todos os anos então vamos à missa, tem o coro português que vai lá cantar, faz essa celebração grande, e vem muita gente de todas essas cidades aqui vizinhas e celebrar a festa. É um ponto de encontro de todas as pessoas, porque não isso aqui é uma terra de trabalho, todos têm as suas vidas, mas então nessa altura reúnem-se, faz como uma família, e é um ponto de encontro. Depois da festa religiosa, e porque assim, é muito comovido quando toca das filarmónicas e tocam o hino do Santo Cristo,
choca. E tem assim muitas pessoas que fazem as promessas e vão atrás da imagem e vão a rezar com aquela fé, que é a fé que nos dê para continuar a fazer a nossa festa. Também é curioso porque estamos numa zona de imigração açoriana que é essencialmente das ilhas do grupo central dos Açores e não propriamente da ilha de São Miguel, a que se costuma associar mais especialmente o culto do Senhor Santo Cristo, não é? A senhora é de São Miguel? Eu sou de São Miguel. E tem ainda um grupinho de São Miguel cá, mais para o Val de São Joaquim é que tem muitas das outras ilhas, é que São Miguel não aparecem lá, aparecem muito poucos, mas aqui onde estamos ainda tem um grupinho de São Miguel. O que ajuda a justificar a realização dessa festa. E a senhora Katy Plácido, o que é que nos pode acrescentar relativamente a essa festa do Senhor de Santo Cristo no sul de São Francisco, Califórnia? Aqui, essa festa é importante para mim porque a minha família está muito envolvida aqui no clube. Os meus tios ajudam a fazer a comida para toda a gente depois da festa. Toda a gente que está aqui, a gente todos faz as sopas para a gente comerem. Quando eu era mais pequenina, ia na procissão de anjos e agora a minha filha também, ela vai de anjos na procissão. São uma coisa importante para a gente, para ela ir aprendendo as coisas que a minha mãe me ensinou e eu quero que ela perceba a nossa cultura e aqui também. Muito bem. Creio que nos preparou, felizmente, um vídeo muito interessante, porque nada vale mais do que uma boa imagem. Neste caso, literalmente, uma excelente imagem. Este aqui era a festa como era antes, que é aquela imagem ali do Senhor Santo Cristo, das primeiras festas que se fez cá. Isto é lá das famílias que tiveram assim mais interesse em trazer a fé do Senhor Santo Cristo para cá. As procissões eram diferentes do que é agora. Os tempos vão mudando e eles vão fazer. Isto aqui é a história quando a igreja se queimou. Só ficou a igreja toda queimada e foi como um milagre que escapou o Senhor Santo Cristo. Por isso temos muita estimação na nossa estátua aqui, por isso é que não temos aqui, eles têm receio da estátua sair à rua. Isto aqui também, como nos Açores, costumamos a fazer, enfeitar as ruas, mas como não se pode enfeitar as ruas lá, só enfeitamos aqui dentro do nosso recinto, fizemos os nossos tapetes. Isso aqui foi na construção desta capela, porque isto quando deram o Senhor Santo Cristo para trás, era uma capela feita de madeira, mas uma coisinha muito tosca. E depois, então, as pessoas que tinham aquele orgulho de ter, assim, uma casa para pôr o Santo Cristo, que nós achavam que aquela era, assim, boa para ele. Então, fizeram aqui a construção com muita ajuda de muitas pessoas, das pessoas que estavam aqui a trabalhar para fazer a festa, porque somos muito orgulhosos aqui da nossa capela. Isso aqui já é uma das nossas festas, que vêm então as pessoas lá de todas essas outras irmandades, vêm com a nossa bandeira portuguesa, a bandeira aqui da América, e vêm aquelas filarmónicas, e isso aqui são as rainhas. Isso aqui é quando estamos a enfeitar o caminho, mas é só esta entrada aqui, para nos dar aquela sensação de que estamos em Portugal, estamos longe, mas ao mesmo tempo o nosso sentido está lá com eles para celebrar a festa, a nossa devoção ao Senhor Santo Cristo.
A festa é apenas no domingo, com a procissão? A festa fazem no sábado à noite, fazem, por exemplo, tem aqui a carne, que eles fazem aquele jantar, fazem o jantar para o domingo, mas vem o padre benzer a carne aqui no sábado e assim preparam as festas, tem a apresentação das rainhas, é o que fazem, rezamos o terço, é o oração de Cristo mas é só no domingo, porque na segunda-feira toda a gente volta aos seus trabalhos. Este aqui é o meu cunhado, que ele é que faz as sopas, então faz umas sopas muito especiais. E toda a gente gosta das sopas que ele faz. Mas são sopas do Divino Espírito Santo? São sopas do Divino Espírito Santo. Durante a festa do Senhor Santo Cristo, é curioso. São de Cristo, mas estamos todos na época da Páscoa, tudo faz mas quer dizer assim, estas sopas têm um sabor, quer dizer assim, têm um sabor diferente, quer dizer assim, porque todas as pessoas fazem as sopas do Espírito Santo, mas não são todas iguais. Cada um tem um sabor diferente. E o meu cunhado, então, ele faz assim, umas sopas especiais. São os dois meus cunhados que estão aí. Um é o presidente e o outro o cozinheiro. Isso aqui é a rua que vem agora aqui para a capela. É impressionante como a fé açoriana consegue parar o trânsito numa grande cidade como é São Francisco, da Califórnia, nos Estados Unidos. As polícias vêm e fecham as ruas enquanto a procissão vai para a igreja, e depois, quando a procissão vem da igreja, tem as polícias outra vez a fechar as ruas e as pessoas todas obedecem. Mesmo nas ruas, eles têm assim cartas e eles tiram os carros das ruas. As ruas não têm carros, só é para a procissão passar. Assim, é bom que assim, eles fazem isso, a polícia ajuda e aceita as nossas condições, o que a gente pede a eles. E é uma autêntica montra da nossa cultura popular açoriana, porque também aí encontramos as bandas filarmónicas, os grupos folclóricos. Os grupos folclóricos, tudo faz parte para animar a festa, porque tem a parte religiosa e tem a parte profana. Depois tens as arrematações, tem os comes e bebes, dessas coisas todas aqui na festa. Isso aqui é na cozinha, quando estão a preparar as sopas, porque todas as pessoas que vêm, comem, e são muitos panelões de sopas que se faz. E a senhora tem ideia da quantidade de pessoas que essa festa consegue concentrar? Não, o hall é grande, mas as pessoas não cabem todas no hall ao mesmo tempo. Só uns têm que comer e esperar, e os outros saem e os outros vão comer. Que assim, também depende por exemplo, hoje não era lá muito bom para a festa, porque é o Dia das Mães cá. E em muitos têm outras coisas que já estão a ver. Mas se não é um dia que não tem nada, enche de muita gente que fica cá de coisas assim. Tivemos um ano que tivemos a oportunidade de ter o nosso arcebispo William. Olha, esse vídeo foi muito interessante, muito esclarecedor. Infelizmente, este ano, por razões óbvias, não foi possível realizar a festa. O ano passado também não, certamente. Estamos todos em igualdade de circunstâncias, mas se o Senhor Santo Cristo dos Milagres assim permitir, no próximo ano, por esta altura, cá estaremos todos outra vez a celebrar novamente e presencialmente a sua festa. Muito obrigado à senhora Dona Zélia, à sua filha Katy Plácido, não só pelas cuidados de estarem aqui connosco, mas principalmente pelo trabalho notável que fazem para a preservação desta nossa importante tradição em São Francisco da Califórnia. Muito obrigado e haja saúde. Obrigada por nos ter convidado. Muito obrigado nós por terem aceito o nosso convite. Já estivemos nos Açores, já estivemos no Brasil, estivemos agora nos Estados Unidos da América, vamos até ao Canadá. No Canadá são muitas também as festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres que se realizam um pouco por toda a parte. Por exemplo, na província do Ontário, seja em Toronto, seja em Brampton, seja mesmo em Ottawa, na capital nacional
canadiana. Ou então na cidade de Montreal, da província do Quebec, ou na cidade do Winnipeg, da província de Manitoba, ou até na cidade de Edmonton, da província de Alberta. Um pouco por toda a parte, o Senhor Santo Cristo dos Milagres também seria celebrado neste dia que lhe é dedicado. Mas vamos tomar como exemplo a cidade de Toronto, para onde iremos agora também em direto ao encontro de Brian Soares. Ele foi, o ano passado, o presidente da Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que se realiza desde 1966 na Igreja de Santa Maria de Toronto, ainda continua ligado a essa Comissão de Festas. Está, aliás, a falar-nos em direto do interior da Igreja de Santa Maria, tendo junto a si a imagem veneranda do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Brian Soares, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar também em direto connosco a partir de Toronto, no Canadá. Hoje, em condições normais, seria a festa do Senhor Santo Cristo também aí. Não foi possível, certamente, fazer a sua festa exterior, como é natural, mas celebraram de alguma forma esse dia especial? Sempre de um modo, e muito boa tarde a vocês todos, e um grande orgulho, um prazer estar aqui com vocês. Acho que era melhor se a gente tinha a festa, mas da maneira como está agora, o Senhor Santo Cristo há de ajudar a gente todos. Sim, da maneira, em 1958, a Igreja de Santa Maria tomou-se, podemos dizer, a primeira igreja dos portugueses aqui em Toronto. E em 1966 chegou a primeira imagem do Senhor Santo Cristo. É claro que a gente fizer a festa em 1966. Veio de fazer uma festa e a gente tenta fazer o mais possível que a gente pode para guardar as tradições que os nossos pais e tios e avós todos fizeram e trouxeram de Ponta Delgada. Podemos dizer que a festa veio da fé. A fé que a esperança que os que emigraram para cá estava à espera de mais uma coisa. E aquela coisa era as saudades do Santo Cristo. Também podes dizer que eles precisavam daquilo para afastar o seu, o que eles não têm lá. Já vai lá há 55 anos que nós fizemos a festa aqui no Ontário. A procissão que a gente temos, nós fazemos no sábado, a gente faz a mudança da imagem. Esta imagem aqui que a gente tem aqui por trás de mim. E esta imagem é a original, de 1966? É sim, senhor. Só a gente pega na imagem e a imagem vai ao andor, coloca no andor e vai à volta da igreja. E depois, quando entra, vem para a igreja dentro e fica no altar, onde a gente tem a missa. Depois continua-se a festa com as reais, com as bandas de música e tudo assim. E depois no domingo, pela volta das 3 horas da tarde, é que a gente começa a procissão toda. A procissão é mais longa, já mudou 2 ou 3 vezes, por causa aqui, principalmente temos aqui no centro da cidade. E a cidade de Toronto tem alguns 4 mil habitantes. E com os condominiums todos e... 4 milhões. 4 milhões, desculpa. 4 milhões ou mais. E que as pessoas todas e os prédios todos e a construção de condominiums e tudo assim, precisamos mudar um bocadinho a posição, mas a fé está sempre lá. As promessas, por trás da imagem é uma coisa que até às vezes arrepia, às vezes pessoas que a fé que eles têm. E, agora a própria igreja era mais portugueses. Os portugueses agora já são mais velhinhos e já os filhos já se casaram e mudaram-se para as casas maiores ao lado de fora da cidade, mas temos uma comunidade muito jovem e vê-se isso muito na missa, quando a gente está a assistir às missas do domingo, e vê-se que a nossa comissão de festas também, a comissão de festas é muito jovem. Não temos muito, temos à volta de cerca de 20, 25, e depois estão sempre aqueles que ajudam, mas a idade média de 30, 35 anos. É uma coisa que a gente quer continuar as tradições dos nossos pais, dos nossos avós.
A gente todos já lembra-se de vir para a festa e, sempre de mão dada, um pequenino, a ver um pequenino mais o pai ou a mãe na festa. Mas, é muito bom ver o pessoal já não é como era, outra vez, agora já tem início de mais festas em Ontário, em datas diferentes e tudo assim, mas a gente faz o que pode para continuar a festa e a tradição. Também aí é no quinto domingo após a Páscoa, portanto, Sim. a festa seria exatamente celebrada hoje. Sim. Como já nos disse, é um fim de semana inteiro, no sábado e no domingo, seguindo curiosamente o mesmo formato da festa realizada aqui em Ponta Delgada, com a mudança da imagem no sábado, a procissão principal no domingo, à noite em ambos os dias, certamente com o arraial popular, com as bandas filarmónicas, presumo que também comes e bebes, para convívio social. Já nos disse que felizmente vai passando de geração em geração e, portanto, desde há 55 anos a esta parte que da festa vai ganhando novos adeptos, dos filhos e dos netos, dos seus primeiros iniciadores. Essa é uma festa que não corre, felizmente, o risco de esmorecer. Realiza-se no centro de uma cidade tão grande, tão cosmopolita como é a cidade de Toronto e marca aí, de forma ainda bem visível, a nossa presença cultural açoriana por força da fé do povo dos Açores, não é? Com certeza, yeah. Isso é um motivo de orgulho para nós, certamente. No próximo ano, quando for possível, esperamos nós, retomar a festa presencialmente, tudo vai manter-se como era a tradição? Sim, olha, é uma coisa que a gente está à espera. Eu sei que o ano passado, estávamos já com as reuniões da Comissão de Festas, o que é que a gente vai fazer, mas depois, infelizmente, com o pandémico aqui, espalhado pelo mundo inteiro, não é só a gente que são afetados, é os países todos que estão a sofrer. E, foi uma coisa que as igrejas fecharam, a arquidiocese não se pode ter reuniões de pessoas, a igreja só pode levar mais 10 pessoas, tem toda a gente sempre com a máscara na mão. Se a gente não fizer a festa, mas ainda multidões de pessoas que vêm aqui de onde a gente estaciona o carro, sabe que ali é a porta a saída do Senhor Santo Cristo e do Andor, fazem a sua promessa, ainda vê-se pessoas de joelhos à volta da igreja, só a passar o giro da procissão, vê-se que ainda está lá no coração das pessoas. Como se estivessem no campo de São Francisco. Igualmente, é verdade, é mesmo isso. Brian Soares, muito obrigado pelo seu contributo. Muito obrigado a vocês todos. Emocionante até relativamente a essa intensidade com que se vive a nossa festa maior em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, seja no campo de São Francisco, seja na cidade de Toronto, como agora ainda vimos. Haja saúde, um abraço para todos. Vamos terminar esta nossa ronda por diferentes caminhos da diáspora açoriana, justamente na festa mais recente, daquelas que ainda agora visitamos, mas nem por isso uma festa vivida com menor intensidade. Neste caso, vamos até à Bermuda, depois do Brasil, depois dos Estados Unidos, depois do Canadá. Na Bermuda vamos também encontrar uma festa realizada em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, desde há mais de 40 anos esta parte. Tem lugar na Catedral de Santa Teresa, na cidade de Hamilton. É organizada por uma comissão de festas, em parceria com o Clube Vasco da Gama da Bermuda, de que é presidente Paulo Franco, o nosso último convidado nesta sessão especial da Direção Regional das Comunidades, promovida pelo Governo dos Açores, para evocar o domingo do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Paulo Franco, muito boa tarde. Bem-vindo também. Obrigado e boa tarde a todos e em primeiro quero agradecer pelo convite de estar cá e gostei muito de ouvir os outros representantes dos Estados Unidos, do Brasil e do Canadá a falar, foi com muito interesse. Talvez aqui das Bermudas é um pouco diferente. Nós cá consideramos a 10ª ilha dos Açores, quer dizer, isso é uma ilha, é um pouco diferente, o Canadá, o Brasil, os Estados Unidos, países muito grandes. Aqui é mais tipo a Bermuda, é uma ilha pequena, tipo de uma freguesia. São Miguel, a maior parte dos açorianos cá nas Bermudas são de São Miguel,
E pronto. Praticamente um quarto, praticamente 25% da população das Bermudas é originária da Ilha de São Miguel, o que é absolutamente impressionante. O que fará, com certeza, da festa do Senhor Santo Cristo uma grande festa das Bermudas também. É verdade, é a maior festa e é uma festa que une muito os portugueses cá nas Bermudas. E aqui é um pouco diferente, quer dizer, infelizmente, ainda hoje já tivemos muitas restrições por causa do Covid e até hoje de manhã não foi possível misturar famílias umas com as outras. E infelizmente não pude ter assim um representante da Comissão de Santo Cristo, mas vou fazer o meu melhor porque cá é um bocadinho diferente. Em princípio, a primeira festa de Santo Cristo cá realizou-se, acho que em 1975. Foi organizado pela Igreja, pela Comissão, e depois passou-se uns anos. A Associação Cultural Portuguesa foi fundada em 1970. A partir dos anos, como é uma ilha pequena, e como se diz, quanto mais pessoas a trabalhar, mais mãos a trabalhar, o serviço torna-se mais leve, e a associação foi convidada a participar e ajudar. Portanto, da parte religiosa, a Comissão tomava conta disto, e a Associação Cultural Portuguesa tomava conta, assim, de vender comidas e coisas assim. E depois, mais uns anos para a frente, a Comissão depois juntou-se com o Clube Vasco da Gama. Não é a Comissão, a Associação Cultural Portuguesa juntou-se com o Clube. A Associação representa cá a Escola Portuguesa e o Vasco da Gama também envolveu-se, mas sempre para ajudar. O trabalho do Vasco da Gama era sempre em apoio à Escola Portuguesa, apoiar a Associação. E ao fim destes 40 anos, quer dizer, dos anos 80, no princípio, para cá, tem sido sempre o trabalho partilhado entre a Comissão, o Clube e a Associação Cultural Portuguesa, com o trabalho do Clube em benefício da escola. Portanto, fazem aqui uma conjugação de esforços entre diferentes entidades a favor de uma causa comum, que é a celebração anual das festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, na Bermuda. Decorreriam exatamente hoje. Em condições normais, se não estivéssemos em pandemia, como é que se realizaria esta festa? Bem, no sábado à noite há missa. A partir da missa há um pequeno arraial. Todos os anos, em conjunto, a Comissão e o Clube, nós contratamos um cantor, uns artistas para vir assim, ou dos Estados Unidos, ou do Canadá, ou até de Portugal. Quer dizer, aqui somos uma ilha, mas não, a população é o que é. Destes 20%, muitos já são daqui, nem falam a língua portuguesa, mas têm o último nome português. Portanto, não há, assim, clubes na Bermuda. Há o Clube Vasco da Gama português, e há uns poucos anos inaugurou-se a Casa dos Açores, e, portanto, não temos, assim cantores à disposição português e coisas assim. Portanto, o trabalho aqui, temos que trazer tudo, vir tudo de fora. Temos que fazer contratos de trabalho para vir os cantores e isso tudo assim. Mas no sábado é assim, à missa, sai o Santo Cristo para fora, e depois no domingo é que é a festa à série, também há uma missa da tarde. Em princípio, quem me lembro de pequeno, não havia assim procissão, e depois, ao fim dos anos, organizarem a coisa foi desenvolvendo, e agora há sempre uma procissão, e há uma procissão que já mexe qualquer coisa, e há uma missa da tarde, e depois fazemos uma procissão que dura cerca de 1h30, e a partir dali vamos para um sítio ali perto da igreja, e temos assim o arraial, temos a Comissão de Santo Cristo, faz assim, tem pessoas a trabalhar, fazem arrematações, bazar, mini bazar. A Associação Cultural Portuguesa responsabiliza-se assim por fazer comida à portuguesa, polvo, bifanas, chouriço, há melaçadas, umas senhoras a trabalhar e fazer melaçadas, e depois o clube organiza, quer dizer, a maior responsabilidade do clube é trabalhar em conjunto. O clube organiza o bar.
mas a venda de bebidas e tudo o que o clube faz é em benefício da escola portuguesa. É um pouco diferente, não é uma festa assim feita só com a comissão de São Cristo a trabalhar. O serviço é partilhado entre essas três organizações e pronto, e continuamos as nossas tradições como o resto do mundo. Somos uma ilha pequena, mas quer dizer... Uma ilha pequena com um coração grande. Um coração muito grande. E portanto, diz-nos que essa é a principal festa religiosa da Bermuda. A festa de São Cristo é a maior, quer dizer, talvez o maior evento português na Bermuda. Também temos cá a festa do Espírito Santo, que também é uma festa grande, mas o São Cristo torna-se um pouco maior. Mas, com essa dimensão que tem, extravasa, portanto, a comunidade açoriana, por muito importante que ela seja, e a própria população da Bermuda em geral costuma envolver-se também nessa festa. É verdade, também envolvemos assim grupos de espetáculo cá das Bermudas. Temos cá assim, o povo português cá tem muitos empresários, tem companhias de construção, a maior parte são assim açorianos, portugueses, companhias assim de manter, de cortar a erva e coisas assim. Há muito apoio, essas companhias dão muito apoio também, tanto à escola, tanto à comissão, dá aquele apoio financeiro, porque fazer a festa cá tem os seus custos, porque temos de trazer tudo, mandar vir pessoal de fora, mandamos vir um padre de fora, sempre um convidado especial para dizer a missa, e cantores e espetáculos, mas também temos que envolver assim os grupos de cá. Temos o grupo folclore de Vasco da Gama, também temos assim escolas de dança e outros grupos que envolvem também pessoal da terra, pessoal da Bermuda, e também tentamos incluir todos, porque eles também são bem-vindos à festa e fazer disso uma coisa maior. Enfim, quer dizer, mas está bem vivo. É com muita pena os últimos 2 anos que não podemos fazer, mas está bem vivo. Vamos ficar à espera do próximo ano. Em 2022 é que será, se Deus quiser. Esperamos que sim. É verdade. Paulo Franco, muito obrigado também pela sua disponibilidade de estar em direto connosco a partir das Bermudas, a partilhar o essencial da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres, realizada também por iniciativa e não só do Clube Vasco da Gama, de que é presidente. Obrigado. Até uma próxima. Haja saúde para todos. Tivemos aqui nesta interessante sessão sucessivas participações importantíssimas que nos ajudaram um pouco a conhecer a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres em Ponta Delgada, nos Açores, na diáspora açoriana. Iniciamos com uma conferência sobre a origem e a evolução do culto na Ilha de São Miguel, a cargo do Sr. Padre Dr. Hélio Soares, que também aqui fez de alguma forma o pré-lançamento do seu livro intitulado O Mosteiro de Nossa Senhora da Esperança, o património em diálogo com a sociedade, e depois percorremos alguns dos caminhos que o Senhor Santo Cristo dos Milagres anualmente percorre também neste fim de semana que lhe é dedicado por diferentes geografias da diáspora açoriana. Estivemos no Brasil com a investigadora Idalina Gonçalves da Academia Luso-Brasileira de Letras a conhecer a festa do Senhor Santo Cristo da Igreja do Santo Cristo na cidade do Rio de Janeiro. Depois estivemos nos Estados Unidos da América, no estado da Califórnia, no sul da cidade de São Francisco, com Zélia Plácido e Ketty Plácido, a conhecer a festa do Senhor Santo Cristo, que também hoje teria lugar por iniciativa da Sociedade de Santo Cristo de Santo Matthew County. Depois estivemos no Canadá, na província do Ontário, com Brian Soares, responsável da Comissão de Festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que também hoje teria lugar na Igreja de Santa Maria da grande cidade de Toronto. E terminamos agora na Bermuda com a festa do Senhor Santo Cristo, que também hoje se realizaria
na Catedral de Santa Teresa de Hamilton, com o presidente do Clube Vasco da Gama, Paulo Franco. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram connosco a participar ativamente nesta sessão promovida pela Direção Regional das Comunidades da Vice-Presidência do Governo dos Açores. Muito obrigado a todos os que nos acompanharam, quer agora em direto, quer futuramente em diferido, através da gravação que fica disponível no Facebook da Direção Regional das Comunidades. E muito obrigado especialmente aos nossos colegas da Direção Regional das Comunidades que tornaram tudo isso tecnicamente possível de forma excelente, apesar da complicidade e da complexidade que lhe estava subjacente. O Dr. Walter Pérez, apoiado pela Dra. Sofia Silva. Ficou aqui, tanto quanto possível, uma evocação deste dia do Senhor Santo Cristo dos Milagres, com um coração que é do tamanho do mundo açoriano. Muito obrigado a todos pela vossa atenção, haja saúde e que o Senhor Santo Cristo dos Milagres a todos proteja.